Bom dia, pessoal. Boa tarde, aliás, né? Eu vou gravar então a explicação de vocês da aula, tá? Nós estamos vendo então a aula de formação de palavras, como eu já mandei nos outros, no escrito, no slide, né? Nós temos dois grandes processos de formação de palavra: a composição e a derivação, tá? Então, se ela tiver apenas um radical, ela é formada por derivação. Se ela for formada por mais de um radical, ela é composição. Então, a derivação tem um radical e aí a gente vai anexar os afixos, né? O prefixo, o sufixo. E se for a composição, tem a questão do hibridismo, né? A gente vai vendo por tipos. Como eu falei na aula passada, aqueles conceitos de afixo, prefixo, sufixo, radical são essenciais para a aula de hoje. Só seguir os slides aqui. Bom, então dentro do processo de derivação, nós temos primeiro aqui a derivação sufixal. O que é a derivação sufixal? O que é um sufixo? É um pedacinho, né, que vem anexado à palavra posterior ao radical. Então, o sufixo, ele vem no fim da palavra. E o prefixo é o que vem antes. Então, a derivação prefixal, a gente pega uma palavra primitiva e coloca um pedacinho, um prefixo, um afixo antes dele. Por exemplo, o escrever, né? Aí eu vou colocar um prefixo antes. Reescrever, uma coisa que foi escrita novamente. Esse re antes do escrever é um prefixo, ele foi colocado antes do meu radical. A derivação sufixal, a gente coloca um sufixo, um pedacinho depois do meu radical, tá? Então, é anexado um sufixo, o que é lógico, né? Todo sufixo, um afixo posterior ao radical. Por exemplo, o mente, depois de feliz, né? Que forma o felizmente. Esse advérbio, ele é formado por um sufixo, indicador de advérbio, que vem colocado após o radical do meu adjetivo, né? Do feliz, que formou o felizmente. E tem a derivação prefixal e sufixal. Acontece quando a gente coloca um prefixo e um sufixo simultaneamente. Tá? Então, por exemplo, infelizmente, o in é um prefixo e o mente é um sufixo, formou uma única palavra. E tem a derivação parasintética. É o acréscimo também de prefixo e sufixo simultaneamente. Só que o que acontece? Qual que é a diferença? Na parassíntese, a palavra não existe sem um dos dois. Então, se tirar o prefixo e deixar só com o sufixo, a palavra não vai existir, tá? E quando ele é prefixal e sufixal, a palavra existe. Se a gente tirar o prefixo, ela existe com o radical mais o sufixo. E se tirar o sufixo, ela exige com o radical mais o prefixo, tá? Então, por exemplo, no caso aqui de invernizar, não existe inverniz, né? Nem invernizar, só existe envernizar. Enrijecer,
né? Entristecer, não existe entristece nem entristecer. Então, isso é a parassíntese. Se a gente pegar aqui a prefixal e a sufixal, se colocar infelizmente, existe felizmente e existe infeliz. Então, essa que é a diferença. A derivação regressiva, por sua vez, é quando a gente muda, quando a gente pega uma palavra, ela vem de um verbo. Então, a palavra primitiva é um verbo, tá? Então, por exemplo, ela sempre pede alguma parte para formar a palavra derivada, tá? Então, assim, debater, né? Debate é uma palavra que vem de debater. Então, debate é o meu substantivo que foi formado através do meu verbo debater. O que aconteceu para formar o debate através do debater? Caiu o R, que é a desinência que indica o verbo no infinitivo, né? Então, teve perda de um fonema ao passar do meu verbo para o meu substantivo. Então, como caiu essa desinência que era indicativa de verbo, né? A derivação ela é regressiva.